Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal do CEAJUR, Centro de Estudos e Atualizações Jurídicas. Eu sou o professor Antero Arantes Martins, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Nós vamos falar um pouco hoje sobre petição inicial trabalhista. Ok, pessoal? Então, antes da gente começar, deixa já aí o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho, ajude este canal a alcançar o seu objetivo, que é difundir conhecimento de direito e processo do trabalho. Bom, muito bem, o artigo 2º do Código de Processo Civil estabelece que o juiz não atuará de ofício, o juiz não presta tutela jurisdicional de ofício, ele precisa ser provocado, ne proceda iudex ex officio. Muito bem, como é que a parte interessada na tutela jurisdicional provoca o Estado, provoca o juiz para que ele entregue essa tutela jurisdicional? E através da petição inicial. Daí a gente pode dizer que a petição inicial é talvez a peça mais importante que o advogado do autor fará em todo o processo, não é? E para que ela cumpra a sua finalidade, existem alguns requisitos. Vocês sabem que no processo do trabalho existe o jus postulante. Então a petição inicial pode ser escrita ou verbal. É claro que se a gente pensar numa petição inicial verbal, nós não vamos aqui tratar de nenhum requisito, porque na situação verbal, o empregado vai até a Justiça do Trabalho, reclama oralmente do seu empregador para um servidor. E este servidor, este funcionário, ele tentará ali, dentro das suas limitações, porque ele não é advogado em princípio, ele tentará reduzir a termo, o que o empregado reclamou. Aliás, é por isso que a nossa ação chama reclamação trabalhista, Tanto o empregado pode ir à Justiça do Trabalho reclamar do seu patrão, quanto o patrão também pode, é raro, mas pode ir à Justiça do Trabalho reclamar do seu empregado. Então, claro que se a gente estiver falando de reclamação verbal, a gente não vai tratar nada do que for dito aqui neste vídeo de hoje. Mas o artigo 840, parágrafo 1º da CLT diz, sendo escrita, a reclamação trabalhista deve conter. E aí existem alguns requisitos mínimos que esta peça deve conter. O primeiro requisito é o juiz ou o tribunal a quem ela é dirigida, o que no direito processual a gente chama de cabeçalho ou endereçamento. No cabeçalho, o advogado colocará ali as competências que ele entende aplicáveis naquele caso. Então, quando o advogado escreve, excelentíssimo senhor doutor juiz do trabalho, da vara do trabalho, da comarca de São Paulo, então ali você pode não ter percebido, mas ele fixou várias competências. Quando ele diz juiz do trabalho, ele fixou competência material. Esta ação ocorrerá na Justiça do Trabalho. Da vara, ele então fixou a competência hierárquica ou funcional. Este processo começará no 1º grau, não será um processo de competência originária do TRT e nem do TST, mas sim da vara. E na comarca de São Paulo, ele fixou a competência territorial. É claro que o advogado tem que ter muita atenção neste momento, porque um equívoco na fixação destas competências pode produzir seríssimos prejuízos ao seu cliente. Então imagina que ele distribui em São Paulo uma reclamação trabalhista que deveria tramitar no Rio de Janeiro. No mínimo, um atraso enorme na tramitação deste processo, porque a parte reclamada,
interporá a exceção de incompetência e vai até que julga, e aí manda o processo para o Rio, aí chega lá, tem que redistribuir, marcar nova audiência, e isso é um atraso considerável, não é? E existem situações piores. Se você entra com um processo na vara quando a competência era do tribunal, muitas vezes esse processo é extinto sem resolução do mérito e assim por diante. Então, é preciso tomar muito cuidado já neste primeiro item, né? Item 1. No segundo item de requisito obrigatório é a qualificação das partes. A qualificação das partes serve para quê? Para que você delimite quem são os sujeitos da lide. Então, a qualificação estabelece os limites subjetivos da lide e para estes sujeitos é que a tutela jurisdicional será entregue. Então imagine um trabalhador que pede vínculo de emprego com a empresa A, mas na verdade ele era empregado da empresa B. Ele não foi registrado, então ele vai ao seu escritório e diz: eu quero registro. E você, analisando a situação, diz: bom, parece que era empregado da empresa A. E aí você faz a petição inicial e coloca lá como parte reclamada a empresa A. Mas depois se verifica que, na verdade, ele foi admitido, assalariado e dirigido pela empresa B. Sabe o que vai acontecer? A ação será improcedente. Olha que coisa, né? Existem outras situações. Por exemplo, a viúva de um trabalhador que morreu em acidente do trabalho e você entra com ação em nome do espólio para pedir indenização por dano moral. Não, quem sofre o dano moral é a viúva, é quem ficou vivo. Então a ação tem que ser em nome da viúva e não do espólio. Então ali na qualificação você já tropeçou e pode também causar danos enormes ao seu cliente. Então muita atenção também nesta parte. O terceiro requisito é uma breve exposição dos fatos do qual resulta o dissídio. Uma breve exposição dos fatos é a indicação dos fatos, ou seja, causa de pedir remota. Você precisa dizer ao juiz, né, o que aconteceu, quais os fatos aconteceram. Lembre-se que você não precisa dizer o direito. O juiz conhece o direito, Iuria novit curia, mas você precisa dar os fatos ao juiz. Dá-me factum dabut ius. Dê-me os fatos que eu te dou o direito. Então, você, quando faz a causa de pedir, você delimita os fatos da controvérsia. É um dos limites objetivos da lide, é a causa de pedir, né? Veja que o processo do trabalho não exige os fundamentos jurídicos do pedido, ou seja, a causa de pedir próxima. Você não precisa fazer a indicação da relação jurídica de base que incide sobre os fatos resultantes do dissídio. Mas os fatos você precisa narrar. Então, ainda que brevemente, veja, o artigo 840, parágrafo 1º, fala breve relato dos fatos. Então, não precisa fazer uma petição inicial longa, redundante, chata de ler, mas ela precisa ter todos os fatos relevantes e necessários para a controvérsia. Depois, o quarto item é o pedido. O pedido que tem que ser certo, determinado e líquido. Então, fatos mais pedido formam os limites objetivos da lide. Veja que a lei não determina, nem o CPC, nem a CLT, que você faça o pedido separadamente, um rol de pedidos. Os advogados fazem isso por uma maneira de facilitar a visualização daquilo que se pretende. Mas nada impede que o advogado faça um tópico narrando o fato e logo abaixo faça o pedido. Narrando o fato e faça o pedido. O que importa é que o pedido seja feito. E quando se diz pedido certo, é aquele pedido expresso, aquele pedido que constou nos autos, constou na petição inicial. Portanto, se você deixar de fazer o pedido, acabou. Aquilo não está no mundo, não está no mundo do processo, pelo menos. Tá certo?
O direito processual admite apenas 4 pedidos implícitos: correção monetária, juros de mora, honorários advocatícios e as parcelas vincendas quando se postula as vencidas numa relação continuativa. Fora isso, você tem que pedir expressamente, pedido certo, determinado, porque você tem que delimitar aquilo que você pretende. Eu quero 2 horas extras e assim por diante. E a CLT ainda exige a indicação do valor. Indicação do valor, entretanto, não é pedido líquido, matematicamente demonstrado. É apenas uma estimativa do valor que se pretende com aquele pedido, né? A instrução normativa número 41 do TST claramente diz isso lá no seu artigo 12. O valor será estimado aplicando-se no que couber o CPC. Claro, né, gente? Os direitos trabalhistas, eles dependem de muitos cálculos, do exame de documentos. Esses documentos normalmente estão em posse do empregador, de modo que naquele momento da petição inicial é muito difícil para o empregado fazer um pedido líquido, preciso, matematicamente demonstrado. Ele será apenas uma estimativa. E por fim, tem que fazer a indicação do valor da causa. Não é? Então, tem lá também os artigos do CPC que tratam da indicação do valor da causa. No nosso caso, usualmente, a reclamação trabalhista tem vários pedidos. O valor da causa será a soma de todos os pedidos ou de todos os valores indicados para cada um dos pedidos. Olha, é importante dizer que quando você fala em indicação do valor do pedido, esse pedido tem que ser um pedido condenatório, numa obrigação que é em dinheiro, aviso prévio R$1.000, ou que pode ser convertido em dinheiro, liberação do seguro-desemprego ou indenização equivalente. Então você pode calcular o valor do seguro-desemprego caso a empresa não faça a liberação. Existem pedidos declaratórios, reconhecimento de vínculo de emprego. Os pedidos declaratórios não têm valor pecuniário, então não precisa fazer indicação. Também existem pedidos constitutivos, não é? Decretação da rescisão indireta do contrato, por exemplo, isso também não tem valor pecuniário. E existem pedidos condenatórios em obrigações de fazer, de não fazer, de dar coisa certa, que não se convertem em dinheiro, como, por exemplo, entregar o perfil profissiográfico previdenciário. Isso não tem valor. Então, claro que quando a lei diz que você tem que fazer uma indicação do valor, uma sugestão do valor, tem que ser, obviamente, para aqueles pedidos que serão ou são em dinheiro ou podem ser convertidos em dinheiro. Tá certo, pessoal? Então é isso. A petição inicial que não preencher os requisitos, ela será inepta e poderá haver o julgamento da extinção sem resolução do mérito. Mas atenção que antes disso, o juiz tem que conceder prazo de 15 dias para que o autor emende a petição inicial, arrume e sane o vício. Isso está no artigo 321 do CPC. Fácil de guardar, 321 do CPC. O juiz tem que conceder prazo, não pode extinguir de cara. Combinado, pessoal? Bom, se você ficou até aqui, não se esqueça, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho, faça a sua pergunta, faça o seu comentário aqui. Eu conto com a participação de todos vocês. Forte abraço e até o próximo vídeo.